As pessoas falam o que não sabem, inventam, condenam, distorcem, e elas acham que isso, só falar, isso nunca vai voltar para mim. Elas acham que elas estão inatingíveis, porque é só falar. Não é não, isso é magia também. Decreto. Fofoca é magia, tu sabia? Você está enviando uma energia negativa para o outro quando você faz fofoca do outro. Então, condenar alguém sem que esse alguém tenha feito algo de fato é uma coisa que nem Deus nos condena, né? Nem Deus nos condena. Já dizia a oração, né? A oração do Pai Nosso. Então, se nem Deus nos condena, quem é essa pessoa para nos condenar? Cheguei, Libriano! Cheguei, Libriana! Cheguei, meus amores! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma leitura para o teu signo. Leitura poderosa, poderosíssima, meu amor. Vem trazendo clareza e orientação para o momento presente. O panorama para os próximos dias, ou seja, a previsão para o teu futuro, e também vem trazendo muitos aconselhamentos espirituais para que você possa entender como é que você supera os seus desafios e também retira esses obstáculos em prol aí de você estar vivendo uma vida mais leve, feliz, realizada, porque eu sei que é isso que você quer, meu amor. Então bora lá para essa leitura poderosa para você que é novo ou nova aqui no canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda também a essa egrégora poderosa de inscritos que eu tenho aqui. Então eu já convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações para você estar sempre comigo aqui nessa jornada poderosa dos signos. Bora lá, Libra, bora lá. Vou começar o jogo de vocês com um baralho cigano. Solta o que não ressoa. É uma leitura geral coletiva. Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Libra forte no mapa também. Pegue só o que ressoar com a tua vida, conectando o que eu tô falando com o que você tá vivendo, com o que tá acontecendo na tua história. Porque assim você vai entender o que é pra você nessa leitura e você pega o que não é, só solta pro universo. Outro ponto muito importante, Libra, leituras na energia geral coletiva, elas se desenvolvem como se fosse um quebra-cabeça, onde você vai montando as peças e você chega no final com toda a clareza e orientação de tudo que o teu espiritual quer que você saiba, porque você juntou as peças do quebra-cabeça. Essa leitura, muitas vezes, ela pode parecer que ela é toda para você numa energia particular, mas ainda assim não é coletivo, por isso eu sempre gosto de deixar esse aviso aqui, ok? Vamos começar então a leitura de vocês. Convido vocês a darem um like ou hypar nesse vídeo já nesse início. Convido você também a estar comigo na área de membros do canal, depois dá uma olhadinha lá, para ver se te interessa ter mais conhecimento sobre espiritualidade. Tem antecipação de vídeos, tem leituras especiais para o grupo de membros também, que são aí conectadas com a espiritualidade, também canalizada intuitiva. Vamos ver qual carta vai sair aqui, Libra. Tô esperando a espiritualidade abrir teu jogo pra gente entender do que vamos falar agora. E aí também já vai se inscrevendo e ativando esse sininho de notificações. Bora lá. Quem quiser estar comigo no Instagram, depois dá uma passadinha lá, @souevana. Te espero lá também com muito prazer. Carta da Cruz. Tempos difíceis estão passando. Realmente tem uma promessa aqui de felicidade. Olha, tô toda arrepiada. Sacrifícios, pesos. Aqui tem uma intervenção divina na tua vida. Muitas cartas, eu só quero uma. Duas. Porque eu não mandei nada aqui, a espiritualidade, né? Então são duas. As flores e os peixes. Uau! Muitos momentos positivos estão vindo aí. Aqui tá me falando de futuro. De colher algo que você plantou por muito tempo, ou vem plantando,
através de algum sacrifício. Você se sacrificou, carregou um peso aqui, um sofrimento por um longo tempo, e agora está na hora da bonança. Depois da tempestade vem a bonança. A luz se faz presente na tua vida para retirar algumas tensões, alguns pontos de tensão. Eu vejo muitas notícias positivas e momentos felizes bem próximo. Uma abertura de caminhos, um fim de um ciclo. 2 ciclos estão chegando ao fim. Carta da raposa. Carta dos lírios. Só pede, aqui tem um alerta, tá? Essa raposa é um alerta. Pede que você seja muito inteligente, emocional, racional, inteligente e espiritual, compreendendo alguma situação sobre as energias aqui, para que você possa aproveitar esse fluxo de uma maneira diferente de algo que aconteceu no passado. Envolve muito a tua energia também. Carta do jardim. Uma energia aqui de você vivendo mais em paz com algumas escolhas que foi preciso fazer no passado para se sacrificar, se sacrificou, ou sacrificou algo ou alguém. E eu não tô falando de você fazendo maldade com ninguém, não. Eu tô falando daquelas escolhas que a gente precisa fazer, que sempre alguém vai... Um lado vai sofrer, alguém vai sofrer, alguma coisa vai ser deixada de lado. Aquela escolha que exige da gente muita estratégia, muita maturidade. Isso no passado pesou para você. Então você foi para esse aprendizado com esse peso. Agora, a espiritualidade vem pedindo para você vibrar diferente. Porque aqui algumas escolhas vão ser muito difíceis, mas elas vão ser necessárias para que você entre num fluxo de recebimento de paz. Aqui tem a libertação kármica de um lugar, tá? Que eu não vou te dizer que esse lugar é um lugar ruim, mas é um lugar que trouxe muito sofrimento para a tua vida. Você passou alguns percalços nesse lugar. E a vida está te chamando para viver em paz. Eu não vou dizer que você também não era feliz nesse lugar, mas exigiu alguns sacrifícios da tua parte. Só que esses sacrifícios, apesar de talvez você não observou, mas a espiritualidade vem te falando, ele vem trazendo para você um movimento perfeito para o que vai acontecer a partir de agora na tua vida, tá? Eu vejo aqui como se você estivesse voltando no tempo, só que de forma diferente. Imagina se você pegasse aquela máquina, uma nave para voltar no passado, só que não sendo você do passado, sendo você de hoje, o que você faria diferente? Muita coisa, né? E aqui mostra que sim. Só que quando isso entra na tua vida, não é para você se culpar e se julgar pelo que passou. É para você se libertar, compreendendo que tudo acontece na divina perfeição aqui. Foi tudo conduzido da melhor forma, mesmo com alguns sacrifícios. Foram sacrifícios pesados, porque teve escolhas aí sim. Mas entenda que realmente depois da tempestade vem a bonança, depois da tempestade vem a bonança, depois da tempestade vem a bonança. Inclusive esse teu mantra, coloca aqui nos comentários. Depois da tempestade vem a bonança, que maravilha. Carta da cobra.
Invertida a carta da foice. Como nem tudo são flores na nossa vida, porque isso é normal, gente. A gente precisa normalizar os desafios e eu tô aqui para trazer isso para você. Eu também tô aprendendo a normalizar, te confesso, mas hoje com muito mais tranquilidade do que antes, né? Já consegui entender alguns caminhos, por isso trago sempre para você. É preciso a gente normalizar os desafios. Aqui tem alguma situação ou pessoa que, apesar de você estar no movimento de ir para essa felicidade, isso aqui permanece no teu caminho, tá? Me fala de alguém do teu passado. E alguém assim que é venenoso, venenosa. E se esconde através de uma máscara. É quando eu vou te dizer que essa pessoa pode fingir uma falsa felicidade. E com essa falsa felicidade, as pessoas podem achar que essa cobra não é venenosa, mas ela pica e você sabe que ela pica e que ela tem veneno. Você sabe por conta das questões do passado aqui que você já viveu com essa pessoa. Para alguns aqui estão em reencontro. Vai ter um encontro num lugar com alguém do teu passado. E você não tem como tirar isso do teu caminho. Isso vai acontecer. Tá? E eu vou te dizer por que isso vai acontecer. Aqui só tem uma forma disso não acontecer. Se essa cobra escolher mudar essa trajetória dela. Mas aqui, ó, a notícia invertida. Por que eu vejo que isso precisa acontecer? E vai ser muito bom. Talvez exista alguma preocupação. Talvez essa seja a escolha, o sacrifício que você está fazendo. Tenho que voltar lá naquele lugar. Tenho que voltar lá. Aquela pessoa vai estar lá. A estrela invertida. Eu vou dizer para você por que é importante isso acontecer. Carta da árvore. É muito importante isso acontecer para você, Libra, porque existe uma situação que você precisa entender com esse encontro. Você pode ter passado muitos anos sem ver essa pessoa, tá? E esse encontro, ele pode ser inesperado para alguns, mas conduzido por uma espiritualidade. Existe uma coisa aqui que você precisa compreender. E é energético espiritual. Nessa caminhada, esse encontro ele vai trazer para você a clareza total. Olha aqui a carta das soluções. Ou porque alguns sacrifícios foram necessários. Porque aqui você pode estar carregando um peso de uma culpa do teu passado. E esse encontro ele pode acontecer tanto no ambiente familiar quanto no ambiente espiritual. Onde também você pode estar tendo esse encontro aí. Alguém aqui vai receber uma psicografia, tá? Não é todo mundo, não. Mas vai ter um encontro aqui de uma explicação. Se tem alguém buscando uma explicação sobre algo que aconteceu que sofreu muito, ou até a perda de um ente querido de forma aí abrupta, você vai receber uma psicografia que vai te mostrar que tem uma situação espiritual por trás. Ó, tô bem arrepiada aqui. Mas não é para todo mundo, não. Essa comunicação é para alguém. Para outras pessoas, aqui tem um encontro numa família, ou então num lugar espiritual que você vai encontrar ali com uma conversa, entender algumas situações. Carta dos sentimentos.
E isso vai mexer bastante com você, mas eu não vejo no sentido negativo, mas no sentido de você estar se libertando de um peso, de uma culpa que você está carregando aqui por conta dessas escolhas. E isso vai ser muito, muito bom para você. Alguma escolha que você fez. E isso vai trazer para você o crescimento aqui, ou dos seus sentimentos positivos em relação a alguém, a um grupo, ou até a você mesmo. Onde se você se culpa ou se culpou, você pode ter passado muito tempo aí se auto-sabotando, porque não se sentia merecedor de ter coisas boas, de ter sorte, de ter abertura de caminhos, porque você estava se auto-punindo aqui, ó, se chicoteando. Interessante, né? Mas tem alguém aí com essa energia. Então, por mais que vai ser difícil esse encontro, seja espiritual, seja físico, ele vai te libertar para que você trace uma nova rota para o teu destino. E é uma rota de crescimento aqui, de florescimento, de estabilidade. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que mais a espiritualidade tem para você, Libra. Não esquece do like e hypar. Não esquece também, meus amores, a apometria coletiva vai ser no dia 26 de janeiro. E eu convido você a estar comigo nessa apometria coletiva poderosa, um tratamento energético e espiritual. Uma limpeza profunda nos seus 7 corpos espirituais, retirando obsessores, amarras, energias de inveja, olho gordo, equilibrando teus chakras, teus corpos espirituais, tratando as personalidades múltiplas que já estão autorizadas pelo seu búdico a serem tratadas. Ou seja, muita libertação e cura, mais a abertura com o portal astrológico que vai ter no dia 26, poderoso, trazendo força, garra, fé para a realização dos seus objetivos em 2026. Quem quer saber mais sobre esse tratamento, o link está aqui na descrição, você pode ir lá no meu site. Eu sou ivana.com.br, que você vai entender como é que vai ser. E eu espero vocês lá. Vamos entender melhor aqui, Libra. Carta do êxito. A contrariedade. E você vai entender o seguinte: todo tipo de sofrimento que você está carregando nas tuas costas, de duas uma, ou foi preciso, ou foi preciso até para você ter paz, porque aqui é quando você precisa se afastar, romper algum tipo de comunicação com alguém ou romper uma convivência com alguém em algum lugar para poder que sua vida fluísse. Só que essa escolha foi difícil. Por algum tipo de aceitação também. Onde você precisava se sentir aceito, se sentir completa em algum sentido aqui. Ou porque tu estava fugindo de magia. Também pode ser. Magia que estava trazendo problemas financeiros para a tua vida e alguns problemas com pessoas, ataques espirituais utilizando pessoas para tirar a tua felicidade. Mas foram decisões difíceis, mas necessárias aqui. Criaram marcas muito profundas, mas marcas que hoje é como se elas compõem a tua energia, estão bem cicatrizadas já. Então, houve um amadurecimento do libriano e da libriana aqui, que quando você olha para essa situação, agora, com todas as ferramentas que você tem hoje, com toda a cabeça que você tem hoje, com todo o teu coração de hoje,
você vai olhar diferente. E você vai dizer: eu me liberto daquele sentimento de culpa do passado, porque realmente eu fiz o que foi melhor. Muitos de vocês foram obrigados a ser assim. Você vai ver assim: eu não tinha. Você vai olhar para essa situação e falar assim: aquela decisão que eu tomei, ela foi a melhor. Eu não tinha como fazer diferente, porque não dava. Eu não ia ter solução, eu só ia ter mais problema. E nesse lugar eu tive sacrifícios com essa decisão. Eu sofri um pouco, pesou um pouco, mas esse peso todo que eu carrego, ele não é meu. E eu me liberto. Bota aqui nos comentários: eu me liberto dos pesos que não são meus. Eu me liberto dos pesos que não são meus. Eu me liberto dos pesos que não são meus. Carta do destino. E a espiritualidade vem me falando de um retorno a um lugar para você muito familiar. Onde pode não ser um lugar de família para alguns, mas você se sente. Você sente que a tua alma já viveu ali. Também pode ser, sabe? Ou algum lugar familiar. Você já está sentindo isso. Aqui é quando você já está abrindo o livro da vida e entendendo tudo. Tá faltando um tico assim para você fechar essa história. Parece que uma coisa que você ouve aqui, outra ali, um sentimento ali, uma visão ali, uma reflexão sobre o passado, tá colocando tudo em ordem na tua cabeça para você tirar essa culpa das suas costas, e vai ter esse encontro que vai selar isso aí, o tempo e o destino junto aqui. Como eu falei, passou muito tempo dessa situação, mas o destino, ele é implacável. Quando você tem alguma coisa para viver, a tua vida pode mudar de rota. Esse desvio de rota não faz você deixar de encontrar o que é teu. O que é teu sempre chega até você endereçado, como o que é o do outro sempre chega até o outro. Aqui eu vejo alguém vai ter que carregar um peso, um fardo que talvez você tenha carregado por muito tempo, e quando você solta, isso volta ao remetente. E não porque você deseja mal pra ninguém, mas porque, não é teu, entende que não é seu. Talvez alguém tenha te culpado, te condenado. Aqui eu vejo uma pessoa como culpado, condenado, sabe? Como se fosse um julgamento. O juiz condenando alguém aqui. Mas aqui eu não vou te dizer que você era inocente, porque não se trata de inocência, mas se trata do eu não tive escolhas. Então foi a única coisa que eu tinha para fazer. E hoje, olhando para trás, é o melhor que eu podia ter feito. Porque foram problemas e situações que te levaram a algum tipo de crescimento. Carta da família de novo. Isso tem a ver com família, ambiente familiar, gente. Total. Total. E olha, eu vou te dizer, a língua. Eu sempre falo isso aqui. Minha avó fala muito isso. A língua é o chicote da alma. Onde as pessoas falam o que não sabem, inventam, condenam, distorcem, e elas acham que isso, só falar, isso nunca vai voltar para mim. Elas acham que elas estão inatingíveis, porque é só falar. Não é não, isso é magia também. Decreto. Fofoca é magia, tu sabia? Você está enviando uma energia negativa para o outro quando você faz fofoca do outro. Então, condenar alguém sem que esse alguém tenha feito algo de fato é uma coisa que nem Deus nos condena, né? Nem Deus nos condena. Já dizia a oração, né? A oração do Pai Nosso.
Então, se nem Deus nos condena, quem é essa pessoa para nos condenar? E eu vejo que hoje você vai ter esse olhar. Porque na época você sentiu essa condenação na tua alma. Aqui pode ter sido alguém também escorraçado de uma família por conta de uma escolha. Rejeitado, expulso, escorraçado, sabe? Por conta de uma escolha, escorraçada, rejeitada, por conta de uma escolha. Só que realmente o tempo é o Senhor da razão. E as verdades serão reveladas. Não tem como esconder. Carta do incenso invertido. A mensageira invertida. Assim, a espiritualidade fala que não é para você ficar tocando no passado, com esse encontro, com essa situação. Mesmo você que vai receber essa psicografia, tem alguém aqui que vai mesmo. E aqui não me mostra uma psicografia de alguém explicando por que se foi, mas alguém explicando por que ou fez algo contra a própria vida, ou então fez algo contra a vida de alguém. Sabe? Para quem vai receber psicografia. Não é para todo mundo. Isso é um recado para alguém que vai chegar na pessoa certa. Então não é para ficar remoendo esse passado. A palavra é essa, remoendo. E para você que vai ter esse encontro, que a vida vai te colocar de frente a essa situação para compreender, não é para remoer o passado. Aqui é para você libertar-se da culpa que pesa o teu coração e afasta você de alguém. Ou então dessa família, desse grupo familiar aqui, ou desse local. E aqui eu vejo isso, alguém foi muito criticado com as escolhas. Carta do segredo invertido. Então, não toca nesse passado a orientação, tá? O conselho. Aqui o livre-arbítrio é seu e mostra que o livre-arbítrio é seu. Porque essa situação, ela acontece para você fechar o ciclo que já era para ter fechado há um tempo, mas teve uma situação espiritual que aconteceu que bloqueou isso ter acontecido antes. Aqui eu falo de ataques, que trouxe algum tipo de problema que você ainda ficou um tempo resolvendo antes de chegar a esse dia. Isso já era para ter acontecido. Conversas, elas podem ser fáceis ou difíceis. Fáceis, se você observa todo o contexto energético e espiritual envolvido nesse encontro e resolve se libertar. Eu entendi por que eu precisava estar aqui, eu entendi por que eu precisava ouvir o que eu ouvi, eu entendi tudo isso e eu me liberto. Eu me liberto. Agora, se você se deixar levar pelas emoções dos outros e pela comunicação agressiva dos outros, principalmente porque aqui eu tenho essa contrariedade com o segredo, tenho aqui a carta da foice com a estrela, o êxito e a mensageira, é quando alguém querendo aparecer fala alguma coisa que era melhor ter ficado calado ou calada. Pode ser uma piadinha, você pode escutar alguma coisa, mas a espiritualidade fala para como se você segura
Se segura para não estar entrando nessa conversa, porque não é para isso que isso está acontecendo na tua vida. Inclusive, aqui para alguns isso pode estar acontecendo agora, com uma série de acontecimentos. Opa, serão 3 cartas, vou aceitar. Que eram 3 que eu ia botar aqui mesmo. A intimidade, a união e os negócios invertidos. Então, são conversas que pode estar acontecendo agora para alguns também, porque vocês estão precisando alinhar alguma coisa aqui com alguém muito próximo. Então, lembrar do passado, falar sobre o passado, tocar em feridas, buscar revelações. Para alguns vai trazer muito sofrimento. Até uma separação ou um afastamento aqui, se você deixar as coisas serem conduzidas pela dor. Aqui é para ser conduzido pelo amor, então separação ou afastamento dessa família. Aqui é para ser conduzido no amor. E se tem uma pessoa aqui muito incomodada com Libra, muito raivosazinha com Libra, carta da traição no fundo do deck com a chave aqui, ó. Muita raivosa com Libra, muito estressadinha com Libra, achando isso, aquilo da Libra. Deixa essa pessoa engolir o próprio veneno da própria fala. Porque o que tem para você é um caminho muito melhor e muito maior. Entenda que tem um peso aqui relacionado a escolhas financeiras nessa situação. É como se é isso que está te pesando. Teve alguma coisa a ver com o financeiro também para alguns. Tá tudo bem. A espiritualidade fala, tá tudo bem. Escolhas foram necessárias. O caminho do meio, ele até existe hoje, mas naquela época não existia. Alguém pode estar sendo acusado aí de traição, ouvir uma piadinha, olha, Libra traiu, Libra fez isso, Libra enganou. Eu vi que eu tô vendo uma pessoa muito criticada pelas escolhas que fez. E carregou esse peso por muito tempo. Tá na hora de soltar, Libra. Tá na hora de soltar. Então bora lá, vamos ver o que mais a espiritualidade tem aqui pra você. Eu vou convidando você novamente a dar um like e um hypar nesse vídeo. E vou convidando você a estar comigo na jornada sagrada. 7 passos para vencer a sombra, meu amor. São as sombras externas. Aquelas que vêm do espiritual, aquelas que vêm das pessoas, as internas, que são os nossos medos, as nossas ansiedades. 7 semanas aí poderosas para você. E também convido você a estar comigo no curso do Escudo do Arcanjo Miguel, para você aprender a se proteger com a técnica, a ferramenta poderosa de Arcanjo Miguel, que é como se fosse o reiki de Miguel, tá? Carta do tubarão. E aqui a espiritualidade fala para você ir para cima. 2 cartas aqui, ó. A família e o jardim. E para cima dessa história de forma positiva, tá? O que é isso? É como se alguém quisesse que você desistisse de estar nesse local com essas pessoas e vai ter uns ataques espirituais aqui, tá? Não vou negar, não. Para tentar fazer você desistir de estar nesse local. Só que vai ser muito bom para você. Vai cicatrizar as feridas.
Você não precisa falar nada nesse local. Você pode entrar mudo, sair calado. Você vai entender tudo. Só observando. Só que vão tentar, aqui tem uma tentativa. Esse ataque espiritual, você pode, por exemplo, no dia anterior não dormir, ficar cansado. Então, sabe quando você, assim, vamos supor, se você vai num local e nesse local você vai conversar com alguém, você vai receber uma mensagem espiritual, você vai encontrar com pessoas, e aí você, hoje eu tô tão cansado, acho que eu não vou. Vai. Vai porque isso vai recuperar suas forças. É como se essa pessoa, ela não quisesse que você fosse, justamente por isso. Porque é muito fácil, né? É muito bom culpar o outro. Mas as histórias se sustentam quando as pessoas fogem. Sabe aquela história assim? Alguém vira e fala assim: fulano fez isso. Aí você se cala. Quem cala consente. Então é como se por muito tempo você realmente ficou calado ali, vivendo nesse sofrimento, aguentando essa culpa, aguentando toda essa situação, tomando as escolhas e os caminhos que talvez você não queria, mas que era necessário por conta dessa situação. Mas agora está na hora de aparecer. Então não é mais se calar. E eu vou te dizer, eu não estou falando sobre comunicação, você pode não falar nada. Só a tua presença vai inverter tudo. Tudo. Sabe quando alguém fala assim? Se fulano fez... Não, fulano não vai vir, porque fulano fez algo contra você. Então ele não vai vir aqui. E aí essa pessoa aparece. Caiu por terra. Então essa pessoa não fez nada pra mim, pô, a pessoa tá aqui. Entende? Tem alguma coisa aqui que existe um veneno, uma intriga, tá? Dentro dessa história também. Querendo fazer alguém pensar mal de você, ou de alguém que você tá lidando, ou de como as coisas foram conduzidas. E agora a verdade vem à tona. Sem você precisar falar nada, só estar. Olha só, né? Nesse local com essas pessoas. Carta da foice. E o aconselhamento é realmente não dê muita intimidade para abrir sobre a tua vida, não. É aquele lugar que você fala oi, bom dia, boa tarde, boa noite para essas pessoas e você não conversa, sabe? Mas a tua presença incomoda, então estarei lá para incomodar. Basicamente isso. E aí você vai entender muita coisa. Principalmente porque você conduziu esse caminho, se afastou, tomou essa decisão. Por que você preferiu isso? Eu vi aqui que é como se você até protege você ou alguém que você está lidando de não se machucar com essa história. Mas tá na hora dessas feridas cicatrizadas virarem uma grande tatuagem no teu corpo. Uma tatuagem linda. O que mostra ali, né? A tatuagem, como a gente faz, né? A tatuagem, ela dói, né? A pessoa vai lá desenhando, é como se fosse um raspa. Pelo menos eu senti assim quando eu fiz a minha tatuagem. É como se fosse um raspar na pele, né? E aí você tá ali sentindo aquela dor, às vezes dói, dependendo de onde é, dói muito. A tatuagem que eu tenho aqui doeu muito. É tá. A outra não, também nas costas, mas num lugar com mais gordura não doeu tanto, mas essa aqui doeu muito. Então era como se a pessoa estivesse pesando a mão, aquilo doía. Mas quando acabou o desenho era bonito. Então foi um sofrimento que aqui já cicatrizou de uma forma de beleza para a tua vida. Teus caminhos estão abertos, entende? Seus caminhos estão abertos diante dessa experiência. Já passou o amigo e a cegonha invertido. Mas precisa entender que ainda tem uma pessoa dentro desse contexto que não deseja teu bem. Chicote no fundo do deck.
quer trazer para você sofrimento, essa pessoa se sente traída por você. Eu não tô dizendo que você fez, tá? Tô dizendo que é a justificativa. Talvez seja até o contrário, que você que foi o traído. Mas aí a pessoa joga pra se fazer de coitada, coitado. Sabe? O narcisista. Aqui tem muito essa figura do narcisista. Mas tem essa libertação para você, Libra. Vamos trazer aqui a energia dos anjos e arcanjos para você entender os aconselhamentos. Bora lá, bora lá. Opa, saiu uma. Arcanjo Chamuel. Aqui vem falando muito, para alguém isso pode estar ressoando, apesar de a gente estar falando família, que tem alguma coisa a ver com dinheiro, né? Pode estar falando aí de uma transição de carreira, tá? Ou seja, isso pode envolver, além dessa mudança, fiz uma mudança por conta da família, e aí faço uma transição de carreira, sabe? Ou então fiz uma mudança e aí fiz uma transição de carreira, tá? Mas aqui fala que a vida tá te dando a oportunidade de mudar de carreira para alguém aí. Arcanjo Jofiel. Livre-se da desordem, Libra. Então, assim, tem uma desordem aí dentro de você, precisa ordenar. No espaço de fora para alguns também. Arcanjo Jadiquiel. Tá dizendo para você observar a orientação amorosa que tá na tua mente. E algumas pessoas queridas também estão te dando alguns aconselhamentos. Arcanjo Raziel. Isso aqui, para alguns também, é para resolver relacionamentos amorosos, tá? Ou com pessoas que você ama, filhos, pai, mãe, irmãos. Nós, anjos, estamos abrindo o coração de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos serão resolvidos agora. Olha isso. Então, vai ficar para trás aqui, pelo menos para Libra, alguma picuinha. Mas, e a libertação desse fardo. Mas eu não digo para todos, mas para Libra vai. Isso que é o mais importante, meus amores. É vocês focarem na direção do caminho de vocês, não no que os outros querem para vocês, tá bom? E eu vou convidando você a estar assistindo o signo Lua Ascendente para complementar essa leitura, outros signos fortes do seu mapa também. Um grande beijo, gratidão, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.